Boa noite. A extrema violência está de regresso à Ucrânia. A tropa de choque está a utilizar balas reais e a atingir a tiros manifestantes. É incerto o número de mortos. Números oficiais apontam até agora para 70 vítimas mortais. As manifestações estão fora de controle e elementos extremistas armados estão também a atingir os militares. Esta é a habitual imagem da Praça da Independência, onde milhares de manifestantes continuam concentrados depois dos violentos confrontos desta manhã, com vários mortos de parte a parte, quer da parte dos polícias, quer da parte dos manifestantes. A União Europeia já anunciou sanções aos responsáveis por este violento derramamento de sangue. O presidente da Ucrânia aceitou, entretanto, antecipar as eleições presidenciais para este ano, uma situação que se agravou depois de uma frustrada tentativa de tréguas entre o governo e a oposição. Os violentos confrontos desta manhã foram presenciados pelo enviado especial da RTP. Foram mortos muitos manifestantes e também alguns polícias. Os protestos pacíficos dos adeptos da integração europeia, iniciados há 3 meses, transformaram-se assim neste verdadeiro cenário de guerra civil. A reportagem é do enviado especial Evgeny Muravets. Sergei, 27 anos, habitante de Lviv, Ucrânia Ocidental. Uma das vítimas dos confrontos desta manhã está a ser identificada. Os manifestantes reconquistaram a polícia, a Praça da Independência e mais 300 metros da rua Institutskaya. Um triunfo que, segundo dados oficiais, terá custado 64 vidas de ambos os lados. Nestas imagens vê-se que a polícia de choque está a usar armas de fogo contra os manifestantes. Когда мы несли сейчас товарища, медики сразу сказали огнестрельное ранение снайперской винтовки. Несем, он говорит, бляха, так не хочется умирать. Mal tinha a Praça da Independência arrefecida depois dos fogos da noite anterior, os manifestantes começaram a edificar barricadas no trecho da rua reconquistada à polícia. Volodymyr, da cidade de Ternopil, participa com zelo nesta atividade, cujo objetivo final continua pouco claro. O nosso presidente não presta, bandido. Tudo dinheiro para a Europa, tudo dinheiro para a América. Aqui para a Ucrânia não presta, não tem dinheiro, não tem trabalho, não tem para nós em nós. Aquele prédio ali é a Presidência da República e esses homens que constroem barricadas no espaço reconquistado, são 300 metros reconquistados, a polícia, esses homens estão conscientes que se houver mais um confronto na próxima noite, a linha da frente passará por aqui. Evgeny Muravets, RTP, Kiev. Este é o filme do dia. Daqui a pouco regressamos de novo à Ucrânia, a Kiev, para o relato em direto do nosso enviado especial. Não há tolerância de ponto, mais uma vez no Carnaval, uma situação que se deverá manter mesmo depois da saída da Troika. A Comissão Europeia considera que os salários em Portugal deveriam descer ainda mais. No relatório sobre a 10ª avaliação é defendida uma descida agora de salários entre 2% a 5%, de forma, diz a União Europeia, a absorver o desemprego. O Governo discorda. Portugal já fez um ajustamento salarial significativo, mas a economia ainda está frágil. É a avaliação da Comissão Europeia que recomenda: Portugal precisa de suficiente moderação salarial para absorver o desemprego. Os salários estão ainda sobrevalorizados entre 2% e 5%. Bruxelas diz que uma redução salarial faria baixar o desemprego e a dívida externa. O Governo rejeita esta interpretação. Nós entendemos que o ajustamento salarial que foi feito no setor privado foi o suficiente, através das regras que implementamos nas leis laborais. A Comissão reconhece desenvolvimentos positivos no mercado de trabalho, mas tem dúvidas quanto à real descida do desemprego.
A evolução do desemprego está sobretudo ligada a uma moderação na taxa de despedimento, enquanto a taxa de criação de emprego permanece deprimida. O relatório sobre a 10ª avaliação revela que o Governo vai complementar os cortes de salário na função pública com uma nova tabela de suplementos em junho e criar uma tabela salarial única para os trabalhadores do Estado até ao final do ano, o que poderá levar a uma nova descida do rendimento. O Executivo deverá ainda lançar um novo programa de rescisões para os funcionários públicos com menos qualificações, já a partir do segundo trimestre. As reformas levadas a cabo pelo país são elogiadas pela Comissão, que aponta, no entanto, os resultados mistos do impacto na economia. Bruxelas considera crucial prosseguir com as reformas estruturais. No mesmo relatório, é ainda revelado que o Governo espera começar a cobrar a contribuição extraordinária de solidariedade pelas novas regras já a partir de abril, ou seja, abrangendo pensionistas que recebem acima dos 1.100 euros. Tudo isto é o resultado de ter já sido iniciada a 11ª e penúltima avaliação da Troika a Portugal. Em cima da mesa vão estar medidas permanentes para o sistema de pensões, reduções salariais no Estado e cortes nas rendas do setor energético. O ar mais descontraído parece antecipar o fim de 3 exigentes anos de avaliações. É o penúltimo exame a Portugal, arrancou com os técnicos do Fundo Monetário Internacional. 1 hora depois chegou o resto da comitiva, BCE e Comissão Europeia. Mas nos 3 meses que faltam ainda são muitos os assuntos por encerrar. O Governo comprometeu-se a apresentar nesta avaliação medidas duradouras para o sistema de pensões, depois do Tribunal Constitucional ter chumbado a convergência entre os setores público e privado, que levaria a um corte de 10% nas pensões do Estado. Em cima da mesa estará novamente o corte nas rendas do setor energético, a Troika quer que o Executivo vá mais longe e ainda a questão da tabela salarial única e dos suplementos que poderá levar a cortes salariais na função pública. O responsável pela pasta da energia garante que a trajetória nesta área está traçada. Quando realizamos um corte de 1.400 milhões de euros em setembro, não foi porque a Troika solicitou um corte adicional, foi porque o Governo realizou que era necessário ir mais longe nesses cortes. Trata, neste momento, apenas de verificar na prática se as medidas que estavam previstas estão concretizadas e uma boa parte dessas medidas estão concretizadas, aquelas que não estão concretizadas estarão concretizadas a tempo da última avaliação. Ausente do Ministério esteve Maria Luísa Albuquerque. A Ministra das Finanças está em Moçambique para o encontro dos responsáveis das finanças da CPLP, mas a RTP apurou que esteve reunida ontem ao final da tarde com o Vice-Primeiro-Ministro Paulo Portas, certamente para preparar mais uma avaliação que poderá criar outro braço de ferro com a Troika. O FMI veio resfriar o entusiasmo do Governo quanto aos sinais positivos da economia, duvidando que sejam sustentáveis, e põe também em causa o modelo de crescimento baseado nas exportações. O Executivo desvaloriza e mantém a intenção de, nesta avaliação, rever a previsão de 0,8% para este ano, esperando um crescimento da economia superior. Esse discurso de otimismo pura e simplesmente não existe no Governo. É uma falácia total e é algo que só existe na boca da parte da oposição. O certo é que o Ministro da Economia chegou a falar em milagre económico e Paulo Portas disse que as exportações eram o porta-aviões da economia. O Partido Socialista diz que o relatório do Fundo Monetário Internacional prova que o discurso do Governo é de propaganda eleitoral. Por sua vez, a maioria acusa o PS de salientar incorreções do FMI em vez de defender o interesse nacional. Troca de acusações no Parlamento com o antigo ministro do Governo de José Sócrates a iniciar esta discussão. Os alertas deixados pelo Fundo Monetário Internacional sobre o frágil ajustamento conseguido em Portugal são para o Partido Socialista prova de que o Governo falhou. Faz mal o Governo em rejeitar o diagnóstico e faz pior em abusar da receita, porque a fantasia já não engana ninguém. O Carnaval está à porta, mas a máscara já caiu. Pedro Silva Pereira acusa o Governo de fazer propaganda usando a ilusão da retoma económica. A maioria critica o PS e o próprio FMI. Partido Socialista, perante uma afirmação incorreta do FMI e os factos objetivos e o interesse nacional, esquece o interesse nacional, esquece os factos objetivos e põe-se do lado uma afirmação incorreta do FMI. Este Governo e esta maioria estão a fazer
tudo aquilo que o Partido Socialista durante anos a fio não soube fazer em prol de Portugal. Que desfaçatez sem limite. Que desfaçatez sem limite. Houve um governo do qual o senhor deputado era figura proeminente, número 2 do governo, que levou Portugal à bancarrota. E há outro governo desta maioria que vai retirar Portugal da bancarrota. A desfaçatez é a sua e a da sua bancada, que sistematicamente invocam essa questão da bancarrota quando sabem que foram os senhores que contra o parecer do Banco Central Europeu se levantaram aqui. Custa muito ouvir, não é? Mas vão ouvir. Contra o parecer do Banco Central Europeu e do Conselho Europeu, chumbar um programa de estabilidade e crescimento. O PS diz que o governo esconde a cabeça na areia, mas também os socialistas são chamados à responsabilidade pela oposição. Faça-nos a todos o favor de não voltar com a vitimização do PEC 4, que o PEC 4 continha exatamente o mesmo veneno que contém o memorando de entendimento. A estratégia da pobreza é a estratégia do memorando da Troika assinada pelo PS. É a estratégia que vinha nos sucessivos PECs apresentados pelo PS a esta Câmara. O Partido Socialista insiste que o governo aplicou o dobro da austeridade prevista na versão inicial do memorando assinado com a Troika. O PSD ainda não decidiu se vai voltar a insistir no referendo à coadoção de crianças por casais do mesmo sexo. Cavaco Silva, como se sabe, devolveu ao Parlamento a proposta chumbada pelo Tribunal Constitucional. A oposição diz que o processo está morto e enterrado e pede agora bom senso. Uma vez que o Tribunal Constitucional se pronunciou pela sua inconstitucionalidade e ilegalidade, é esta a mensagem de Sua Excelência, o Presidente da República. Cavaco Silva devolveu o referendo da polémica ao Parlamento. A proposta foi chumbada por unanimidade. Os 13 juízes pronunciaram-se pela inconstitucionalidade, mas o PSD faz uma leitura diferente. Diz o Tribunal Constitucional que as duas perguntas podem confundir os portugueses, sendo uma única matéria. Pois nós queremos aqui dizer que não é esse o entendimento que nós temos do discernimento que cada português faz sobre as matérias em que é chamado a votar. A oposição diz que a proposta de referendo é assunto morto e enterrado. O PS pede bom senso aos sociais-democratas. Infelizmente, por uma jogada política, tentou-se contaminar um processo legislativo através de uma proposta de referendo obsoleta que o Tribunal Constitucional desmascarou. O Sr. Presidente da República poderia ter poupado o Tribunal Constitucional a ter de se pronunciar sobre esta questão se tivesse assumido que não convocaria o referendo. É tempo de reconhecer que este processo morreu, está enterrado. O processo legislativo relativo à coadoção que se encontra na Assembleia da República deve continuar o seu curso, deve vir a votação final global e o processo deve assim ser concluído. O CDS, que se absteve na votação, continua a evitar discutir o assunto. Nas atuais circunstâncias que Portugal e os portugueses atravessam, a nosso ver, a coadoção não é uma prioridade. Mas o parceiro de coligação poderá manter a prioridade e não desistir do referendo. Nós dissemos atempadamente, eu próprio disse também, que se o Tribunal Constitucional achasse que as perguntas não eram suficientemente claras, que nós estávamos na disponibilidade de as reformular. É preciso estudar os termos do acórdão para perceber em que termos é que o Tribunal Constitucional recomenda que essas perguntas sejam feitas. Hugo Soares garante que o PSD avançou com a proposta por convicção, uma convicção que mantém. Os novos créditos concedidos às famílias e às pequenas e médias empresas atingiu em dezembro o valor mais alto desde há mais de 2 anos. Dados do Banco de Portugal revelam que os bancos emprestaram assim às famílias perto de 430 milhões de euros em dezembro. Cerca de metade desta verba destinou-se à compra de casa. Já os empréstimos para as pequenas e médias empresas totalizaram cerca de 1.800 milhões de euros. Em ambos os casos, trata-se do valor mais elevado desde o final de 2011. Para além do aumento dos empréstimos, houve também uma descida dos juros cobrados, à exceção do crédito ao consumo. 1.000 a 2.000 professores podem passar de contratados a quadros do Ministério da Educação. Garantia dada por Nuno Crato em entrevista à Rádio Renascença e ao Jornal de Negócios. O Ministro da Educação disse ainda que desta forma vai ficar resolvida definitivamente a questão dos professores com dezenas de contratos anuais sucessivos.
Não estou aqui na lista dos colocados, portanto, devo estar na dos não colocados, infelizmente. A série de contratos anuais sucessivos foi quebrada no último concurso de professores. O anúncio feito pelo Ministro da Educação não se vai aplicar, por isso, a Isabel Galucho. No próximo ano, quem for contratado no processo de contratação anual pelo seu 6º ano de contrato sucessivo anual e completo, passa para o quadro. E estima quantos professores nessa situação? É muito difícil ter uma estimativa, mas eu diria que é capaz de, para o próximo ano, estar ainda na ordem de 1.000, 2.000, talvez menos do que isso. É a resposta de Nuno Crato às orientações da Comissão Europeia. Bruxelas obrigou o Estado português a resolver a situação dos professores com contratos sucessivos e que nunca foram colocados no quadro. O Ministro da Educação afirma estar até a ir mais longe do que o exigido pela Comissão. Uma opinião diferente têm os sindicatos. Nós achamos muito estranho que o Sr. Ministro esteja a colocar esta questão numa agenda para apenas 2015, quando o cumprimento da lei o obrigaria a fazer isso desde já e com efeitos retroativos. A partir de 1 de fevereiro de 2015, daqui a um ano, o Ministério da Educação está a empurrar dos quadros milhares de professores para a mobilidade especial. Eu não acredito que o Ministério da Educação vá, e tem que o fazer, integrar nos quadros professores contratados e, simultaneamente, vá chutar dos quadros professores dos quadros. Já este ano avançam também novas entradas nos quadros. Nós somos sensíveis ao facto de haver professores que há bastante tempo vivem numa situação precária quando, de facto, eles estão a desempenhar necessidades permanentes do sistema. E, portanto, tentamos distinguir as duas coisas. O que são necessidades ocasionais do sistema e as necessidades permanentes. É a pensar nestas últimas que o Ministério vai avançar com a vinculação extraordinária de cerca de 2.000 professores. Na próxima semana, Ministério e sindicatos sentam-se à mesma mesa para discutir como e a troco do que vai ser feita esta entrada nos quadros. Não vai haver tolerância de ponto no Carnaval. O Governo mantém para este ano o princípio de não conceder tolerância, ao mesmo tempo que dá a entender também que a situação se irá manter mesmo depois da saída da Troika. No ano passado, o Governo garantia que a não tolerância de ponto seria um princípio a manter-se, pelo menos durante a aplicação do Programa de Assistência Financeira, que termina este ano. Mas hoje, o Ministro da Presidência advertiu que Portugal já percebeu que os desafios que tem pela frente são exigentes e não é possível, assim, deixar de continuar a trabalhar mais para vencer estes desafios. As 85 obras de Miró que o Estado português quer vender devem voltar a ser leiloadas em junho, anúncio feito pela própria leiloeira Christie's. Apesar da intenção do Governo, o PS insiste que tudo está ainda nas mãos dos tribunais e que foi pedido um levantamento de todo o espólio do BPN. Está marcada nova data. Miró vai a leilão em junho. Quem o diz é a Christie's. Temos o prazer de confirmar que vamos disponibilizar a coleção de 85 obras de Miró em leilão em junho. Mais detalhes desta operação serão anunciados em breve. As obras do pintor catalão regressam este mês a Portugal com um objetivo, segundo a Parva Alora. Foi já possível chegar a acordo com as estruturas internacionais da leiloeira Christie's para a realização de um novo leilão, logo que as condições comerciais o permitam. Para o Partido Socialista, estas declarações são de grande gravidade. Confessou ter ciência absoluta e consciência de que foram praticados atos ilegais, graves, importantes, a que chama irregularidades administrativas, mas é da sua responsabilidade, e isso, obviamente, é muito relevante para a tomada de decisão judicial que tem que ser adotada na sequência de iniciativas da Sra. Procuradora-Geral da República. Hoje, Gabriela Canavilhas lembrou que o regresso a Portugal tem também outro propósito, a inventariação, e anuncia uma nova medida. Houve uma resposta a dizer que esse processo só não foi iniciado porque as obras não estavam em Portugal. Portanto, lembrando que este processo foi pedido o seu início por nós e que, uma vez que elas vão regressar, segundo disse o Sr. Presidente da Parva Alora, já se pode então dar início ao processo de inventariação. Não contentes com isso, nós requeremos também o alargamento deste pedido à totalidade do espólio de arte do BPN. Por isso, acham estranho que a Christie's marque para junho, com tanta precisão, a venda das obras de Miró.
Só poderá realizar o leilão depois dos procedimentos estarem concluídos no quadro da Lei de Bases do Património. E antes desses procedimentos terem chegado ao seu final, não há garantia das obras poderem ser vendidas. Acho um bocadinho estranho. O Governo quer mesmo avançar com a venda. O Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa continua a avaliar a segunda providência cautelar interposta pelo Ministério Público. Voltamos agora à situação na Ucrânia. O número de mortos é incerto, pode chegar mesmo aos 100. Não há condições para tratar muitos dos feridos que se refugiaram em hotéis onde acabaram mesmo por morrer. A polícia antimotim faz pontaria, dispara e acerta. Médicos e enfermeiros com cruzes pintadas a vermelho em batas improvisadas fazem o possível com os poucos meios ao dispor. Os repórteres no local já contaram centenas de feridos, transportados para o primeiro sítio disponível e transformado em enfermaria. O Hotel Ucraína, perto da Praça da Independência, é um desses locais, um verdadeiro hospital de campanha. Nas ruas, continuam os esforços para salvar os feridos, muitas vezes sem resultados. Há corpos cobertos por lençóis um pouco por todo o lado e lágrimas pelos que morreram. Одних зносять, одні реанімовують, не знати. Зараз, наскільки я знаю, в КМДА ще 3 чоловік вже мертвих і на главпоштампі ще 2 зараз є. Contabilizar as vítimas é tarefa difícil. O número aumentou durante a tarde desta quinta-feira. E acontece dos dois lados do conflito. Aqui, elementos das Berkut, as forças especiais, são forçados a retirar. Atingidos por coquetéis Molotov, não têm outra hipótese. E pouco depois, um grupo de 67 polícias foi feito refém pelos manifestantes. O número foi confirmado pelo Ministro do Interior, que afirma que as forças da ordem usarão de todos os meios para combater aqueles que classifica como terroristas. Перемир'я порушено. Екстремісти продовжують нападати. В рамках роботи антитерористичного центру при Службі безпеки України мною підписані відповідні накази. Правоохоронцям видано бойову зброю, і вона буде застосована у відповідності до закону України про міліцію. As forças da ordem têm ordem para atirar e a responsabilidade do fim das tréguas é imediatamente devolvida. Перемирие нарушил Беркут. Мы вчера предлагали, самое главное, сделать нейтральную зону. Для того, чтобы не было возможности конфликта, чтобы отошли войска. The protesters are out of control. There are a number of forces who are uncontrolled. So this is the truth. Ukraine is in a big mess. Uma confusão muito perigosa que está a destruir qualquer hipótese de diálogo. O Parlamento esteve reunido de emergência, mas ninguém sente que estes deputados representem alguma coisa. Формування нової парламентської більшості, зміна керівництва Верховної Ради, формування нового уряду, прийняття рішення Верховної Ради про виведення всіх військ із урядового кварталу. No partido de Yanukovych continuam as deserções. Я прийняв рішення вийти з лав партії регіонів, що готовий зробити все можливе для припинення братовбивства та кровопролиття в серці України. Volodymyr era presidente da Câmara de Kiev há menos de um mês. Nos últimos dias viu parte da sua cidade ser reduzida a escombros. Cidade onde continua o enviado especial da RTP, Evgeny Moravich, agora em direto. Evgeny, muito boa noite. Tem sido um dia muito sangrento, já vimos na tua reportagem. Pergunto se nesta altura a situação está mais calma ou essa praça é de facto uma das zonas mais inseguras de Kiev esta noite. Bom, agora toda aqui está insegura. Eu fui advertido que devo fazer o vivo com as janelas tapadas porque há a possibilidade de atiradores lá fora. Bom, não se sabe, nunca se sabe de certo. Mas agora o que está a passar lá embaixo, na Praça da Independência, é um comício rejubilante, porque qualquer vitória mesmo tática, pequena vitória, que se conseguiu hoje à custa dos estimadas 60 e tal vidas, essas vidas foram ceifadas nos últimos 2 dias, não é só hoje. Essa vitória, bom,
está a ser celebrada e, sobretudo, não se fala aqui nada sobre os acordos aos quais chegaram o presidente Yanukovych e os 3 líderes da diplomacia europeia, porque aqueles acordos, primeiro que o Yanukovych pode enganar, depois aquilo que ele prometeu, as eleições antecipadas, portanto, uma revisão da Constituição e governo de transição, pode vir a não ser realidade. Pelo menos aquela gente armada que se prepara, que prepara novas barricadas. Eles avançaram 300 metros rumo à sede do governo e eles constroem, rejubilam-se, constroem novas barricadas. E essas novas barricadas podem vir a ser palco de novos confrontos à noite. Essa gente é completamente diferente daquela gente que tinha começado protestos pacíficos há 3 meses. Agora já não são tanto pacíficos. Algumas explosões, mas não sei o que é. Pode-se dizer são radicais. Pode-se dizer que a situação está descontrolada, ou seja, que já não são os líderes da oposição a tomar conta e que há uma certa anarquia nessa violência? Há uma certa anarquia, com certeza, porque os líderes da oposição nem têm força, é um impasse. Os líderes da oposição nem têm mandato, jamais têm mandato da multidão, porque a multidão radicalizou-se muito e nem têm legitimidade junto do governo, do Yanukovych. Eles estão numa situação suspensa, né? Agora, novos líderes estão a aparecer aqui no terreno, na praça, são líderes, são tipo comandantes de campo que agem em todo o território da Ucrânia, assaltam prédios governamentais, fazem coisas pouco decentes e não se sabe até que fim é que vai levar esta situação. Muita arma está a circular no país e muito ódio, muito ânimo revolucionário. Como é que isso vai acabar? Não se percebe. Cada vez menos bandeiras da União Europeia aqui na praça, cada vez mais apelos ao emprego de armas sem um fim político expressamente formulado. Evgeny Moravets, o enviado especial da RTP, que vai continuar na Ucrânia. Boa noite para ti, Evgeny, e que tudo corra pelo melhor. A União Europeia decidiu aplicar sanções aos responsáveis pela violência na Ucrânia, sanções que vão desde a suspensão da emissão de vistos ao congelamento de bens, bem como o fim da atribuição de licenças de exportação. Já os Estados Unidos consideram estes últimos acontecimentos como chocantes. Os ministros dos negócios estrangeiros europeus primeiro enviaram uma delegação à Ucrânia, depois reuniram-se em Bruxelas e decidiram. In the light of the deteriorating situation, we decided as a matter of urgency we needed to look at targeted sanctions. We've agreed to suspend export licenses for equipment for internal repression. Em cima da mesa estão ainda a suspensão da emissão de vistos e o congelamento de bens para todos os que forem considerados responsáveis pela violência e pelo uso excessivo da força no país. Those who are responsible for human rights violations should be brought to justice. We call on all sides to engage in an inclusive and meaningful dialogue to de-escalate the situation and to find a political solution. But the prime responsibility to get this moving lies with the President. O mesmo considera o Presidente dos Estados Unidos. Along with our European partners, we will continue to engage all sides, and we continue to stress to President Yanukovych and the Ukrainian government that they have the primary responsibility to prevent the kind of terrible violence that we've seen. Sendo que já esta tarde a Casa Branca fez saber que está chocada com as imagens que mostram forças de segurança a usar armas automáticas contra o povo, apelando ao presidente Yanukovych para que sejam retiradas de imediato do centro de Kiev. Do outro lado do mundo e do conflito parece estar a Rússia. A оппозиция не может или не хочет отмежеваться от экстремистов. Западные наши партнеры и в Европе, и в Соединенных Штатах всю вину возлагают на власти Украины и не квалифицируют так, как положено, как подобает действия экстремистов. Это нас очень тревожит, потому что двойные стандарты здесь налицо. Американцы уже ввели санкции в отношении некоторых
представителей украинского руководства. И тем самым создают дополнительные стимулы для оппозиции быть неуступчивой и косвенно, если не напрямую, поощряют боевиков к продолжению беспредела. É a antiga oposição este-oeste, mais uma vez no centro da Europa. Dezenas de ucranianos que vivem em Portugal manifestaram-se frente à Embaixada dos Estados Unidos. Pedem ajuda da comunidade internacional para evitar mais mortes, receiam uma guerra civil e tentam desesperadamente contactar com as famílias lá na Ucrânia. Faz comida, dá para manifestantes. Muito chá, muito café. Muito frio. 25, 24 negativos. Em Albufeira, mas 24 horas com os olhos postos na Ucrânia. Oksana passa noites e dias em claro, sempre à espera de notícias da família e da filha, Natália. Quando tu vais voltar para Portugal? Não sei. Quando? Nós apanhamos e depois volta para Portugal. Quando a Ucrânia fica livre, não é? Sim. Natália foi de férias à Ucrânia em janeiro. Agora está na cidade natal familiar, com os comboios e os transportes cortados, mas queria estar em Kiev. Por que quero ajudar? Meu irmão, minha filha, toda a minha família está aqui, porque meu sobrinho mora na Kiev. Toda a minha família, eles foi sem nada, sem pistola, sem nada. E assim a Rússia faz mal, não sei porque faz tão mal. E a Europa não ajuda nada. O que é que tem de acontecer ainda mais para a comunidade internacional reagir devidamente a esta situação? Com Vlad Martinho, 24 anos, é a situação contrária. Apesar de isso ser muito perigoso, gostaria imenso de estar lá agora com a minha família, com os meus pais. Aliás, a minha mãe agora, ela hoje de manhã saiu de casa e foi para o centro da cidade. Vlad foi um dos participantes da manifestação convocada para a frente da Embaixada dos Estados Unidos, que esta quinta-feira juntou dezenas de ucranianos residentes em Portugal a pedir o endurecimento das sanções da comunidade internacional. Agora vamos entregar carta, está dirigida ao presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, a pedir para simplesmente parar este fogo, esta matança dos ucranianos que está agora a acontecer, não só em Kiev, mas também em outras cidades. Uma guerra civil vai acabar mal, até o presidente não sair, portanto não vai acalmar. As pessoas vão até o fim. Não confio nesta versão, que lá na Praça da Independência são várias opiniões do futuro da Ucrânia. A opinião é única, pessoas querem país direto, com eleições. Victoria trouxe um cartaz a denunciar a repressão das forças policiais. Dizem que nós radicais, que nós muito nazi, mas isto não é verdade, este só é povo que é o trabalhador. Para contrariar o sentimento de impotência à distância, Oksana e outros membros da comunidade organizaram-se para mandar bens. Vamos juntar dinheiro, todos os ucranianos, vamos mandar outra vez para comprar medicamentos. Está bem, filha, fica cuidado, está bem? Está bem. A gente espera aqui no Portugal. Beijinho, filho. Passageiros de um voo para Portugal, retidos 12 horas dentro de um avião nos arredores de Londres, tiveram de chamar a polícia para poder sair. 4, 3. Na Venezuela, os protestos contra a prisão do líder da oposição já provocaram 6 mortos e mais de uma centena de feridos. Nicolás Maduro acusa a oposição de estar a fomentar esta violência com o apoio dos Estados Unidos. Os confrontos entre manifestantes e polícias na Venezuela já duram há um mês, mas intensificaram-se desde que o líder do Partido Vontade Popular se entregou às autoridades. Nas ruas, exige-se a libertação de Leopoldo López e a demissão do governo. Si Leopoldo López es culpable de los crímenes que está cometiendo supuestamente la oposición, Nicolás Maduro es culpable de los crímenes que está cometiendo el SEBIN, la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana. Leopoldo López é acusado de incitamento à violência e o tribunal já decidiu que vai continuar preso até ao julgamento. O presidente Nicolás Maduro acusa o líder da oposição de organizar os protestos do último mês e de tentativa de golpe de Estado com o apoio dos Estados Unidos. Este fascista que hemos detenido y que está en una cárcel a buen resguardo, juzgado
por haber hecho el llamado a este golpe de Estado. Y él debe responder, y los suyos, sus cómplices, por este golpe de Estado, por cada hecho violento que sucede en este país, tiene responsables. Uno de ellos está preso. Los demás irán uno por uno, llegando al mismo camino, a la misma celda. Caso as manifestações continuem, Maduro admite decretar o estado de sítio. A recente onda de violência na Venezuela já provocou 6 mortos, mais de uma centena de feridos e um número indeterminado de presos, incluindo jornalistas. Para sábado está marcada uma nova marcha de protesto contra o governo. Dezenas de famílias das duas Coreias reencontraram-se após décadas de separação por causa da guerra. Um reencontro que reuniu assim famílias que não se viam desde a Guerra da Coreia, que aconteceu nos anos 50. Muita emoção no reencontro destas famílias separadas pela guerra. As duas Coreias acordaram a 14 de fevereiro em promover este reencontro. Muitos tinham perdido a esperança de voltar a ver os seus familiares, laços que se perderam durante a Guerra da Coreia entre 1950 e 1953. Agora, 82 idosos sul-coreanos acompanhados por familiares fizeram uma longa viagem de autocarro, atravessando a fronteira para norte para este primeiro e raro encontro. Muitos procuram ainda rostos conhecidos, trazem fotografias, comparam traços parecidos, na esperança de um abraço interrompido há décadas. 연령들이 점점 높아지셨습니다. 그래서 추석과 지금 오늘 가는 이 사이에 3개월 정도밖에 안 됐는데도 우리 대한민국에서 2분이 돌아가셨고. Alguns não puderam vir devido à sua saúde debilitada, outros só conseguem estar presentes com ajuda médica. Para a maioria, esta poderá ser a última oportunidade para abraçar aqueles que a guerra separou. A maior organização satânica da América nega qualquer envolvimento com a assassina confessa Miranda Barber. A jovem diz que matou dezenas de pessoas e confessou agir em nome do diabo. A Igreja de Satã nega qualquer ligação com esta mulher, mas aceita e defende a prática dos homicídios. A história continua a ser acompanhada pela correspondente da RTP, Márcia Rodrigues. São imagens gravadas pelas câmaras da Igreja de Satã, nos Estados Unidos. We proclaim that Satan, Lucifer, rules the earth. A Igreja de Satã está no centro de um caso de investigação em 4 estados diferentes do país. O caso desta mulher, Miranda Barber. O maior grupo organizado americano satânico respondeu ao depoimento da alegada assassina em série com este comunicado divulgado na internet. Aqui, a Igreja de Satã diz que não temos nenhum registro de contacto com esse casal, referindo-se a Miranda e Elliot Barber. A Igreja de Satã também não nega a prática de rituais satânicos que Miranda diz ter cumprido desde os 13 anos de idade. I said, Miranda, you know, as you sit here, do you have any remorse whatsoever? And she said, none. A Igreja de Satã, em declarações gravadas, explica os fundamentos e deixa aqui claro que não condena o homicídio. Murder is absolutely relative. Are there good murderers if they're wearing a soldier's uniform and bad murderers if they're not? Miranda pode estar a mentir quando diz que agiu em nome do diabo ou simplesmente a dizer a verdade. Pode ser de facto uma estratégia de defesa. I think what's more happening here is she is attempting to bolster a defense of insanity. A investigação que decorre em 4 estados do país está a ser coordenada aqui pelo FBI. Neste momento, as autoridades do Alasca já fizeram saber que não encontraram qualquer pista sobre aquilo que Miranda diz ser o seu primeiro homicídio satânico. Edson Tanaka e Márcia Rodrigues, RTP, Washington. Os passageiros de um voo da Ryanair com destino a Portugal estiveram retidos durante 12 horas no aeroporto de Stansted, perto de Londres, quando se preparavam para viajar para o Porto. A empresa alega que o atraso se deveu a condições meteorológicas, mas os passageiros desconfiaram e chamaram a polícia. O voo FR 8347 devia ter saído às 8h25 da noite da passada sexta-feira do aeroporto de Stansted, em Inglaterra, com destino ao Porto. Avião repleto de passageiros que só foram autorizados a embarcar quase 4 horas depois da hora prevista para a partida, devido a um atraso na chegada do aparelho. Mas este era só o início da penosa aventura.
Isto porque às 3 da manhã continuavam fechados dentro do avião, sem levantar voo por falta de abastecimento de combustível e também sem acesso a comida ou bebidas. Vocês estão a ignorar os passageiros, estão a pedir ajuda, pá. Estão a tocar. Como é que é? Vocês não são assistentes de bordo? Já acabou a hora. Está tudo maluco, ok? Estão de folga? Já acabou a hora. Não nos deixam comer nem beber. Como é que Não podemos comer nem apagar, não podemos fazer nada, não podemos sair, Primeiro não podemos fazer nada. Para o pessoal pedir a comida quente e agora não têm nada. Com o aeroporto já fechado e sem autorização para abandonarem o avião, os passageiros acabaram por chamar a polícia, que permitiu o acesso a uma zona restrita do terminal. Our flight was supposed to leave at 8:25. We were on the plane since 12 o'clock at night. We just got off the plane now after we had to call the police 50 times. 5, 4, 3. O voo para a cidade do Porto acabou por ser reprogramado para as 6 da manhã do dia seguinte. Um facto que a Ryanair, contactada pela IRTP, justifica com as condições meteorológicas que não permitiam uma descolagem em segurança. 3 anos depois da tragédia da Madeira, há ainda várias famílias que não sabem do destino dos familiares desaparecidos e aguardam ainda por respostas. Uma reportagem para ver, logo a seguir a um breve intervalo. Fique por aí, até já. As vítimas da tragédia de 2010 na Madeira ainda aguardam por respostas sobre o desaparecimento de alguns familiares. 6 pessoas nunca apareceram. Quem sobreviveu guarda na memória imagens do violento temporal e do desespero que viveram na altura. Gregório desapareceu sem deixar rastro na trágica manhã de 20 de fevereiro. Vivia nesta casa no Curral das Freiras. Tinha 32 anos. O corpo nunca foi encontrado. Eu vou a um funeral, eu não vou para o cemitério, eu não posso ir para o funeral, que eu sei que o meu filho está quase sepultado, eu não posso ir para lá. É gostoso. É gostoso nunca ter encontrado. Não encontrar e nem ter feito o funeral. Se eu fizesse o funeral, nem que fosse só com 2 ossos, eu sabia que tinha feito o funeral. Mas ele desapareceu e não fez funeral nenhum. Teresa vive com dificuldades e saudades de Gregório, o filho mais novo. Eu nunca tinha visto coisa igual. Já te vi ribeira cheia, já água passar lá dentro em cima daquela ponte velha, mas passar por cima daquela varanda e a ponte não foi e ficou ao caminho velho igual. Foi doloroso, doloroso, doloroso. Nunca vi semelhante coisa na minha vista. Nunca, 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 nunca. 6 pessoas nunca foram encontradas. Em 2010, Dúlio tornava-se o rosto da sobrevivência. Estava no quintal a ver a água correr furiosa. De repente, foi arrastado a alguns quilómetros na freguesia do Monte. 4 anos depois, ainda há mazelas por tratar. Vou ser operado novamente à perna, mas tenho esperanças e fé que vai correr tudo bem e que vou ficar bom. Um passado que não o impede de trabalhar na cozinha. Não vou baixar os meus braços, tenho que lutar, arranjei um trabalho do qual eu gosto e é assim o meu dia a dia. Fernanda regressa à casa na Serra de Água, uma das freguesias mais afetadas pelo temporal. Não houve mortos, mas a destruição foi violenta. Recorda com o marido os momentos trágicos vividos. A Serra de Água foi uma coisa que, segundo o que diz, nunca deu. Quatro anos depois, a casa está completamente reparada. As marcas continuam bem vivas na memória das vítimas do temporal. Se chove mais um bocadinho, começa a dizer que há alerta assim, alerta vermelho, alerta este. Eu disse, ai meu Deus, o 20 de fevereiro já vai a caminho. A pessoa já fica assustada. Mas quando é que a pessoa vai ir? Tem que ficar aqui. É complicado esquecer aquilo que aconteceu, mas também, por um lado, ajudou a com que eu agarrasse mais o meu dia a dia, porque nós hoje estamos cá, mas amanhã não sabemos o nosso dia. Então, nós, todos os dias, é aproveitar ao máximo a nova oportunidade que eu tive para viver. Uma nova visão de vida. Oficialmente foram confirmados 49 mortos na sequência do temporal de 2010.
A escritora Sofia Melbrenner vai ser trasladada para o Panteão Nacional. O Parlamento aprovou por unanimidade esta trasladação dos restos mortais da escritora que morreu há 10 anos. Os deputados decidiram fazer esta homenagem nas comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, já que Sofia de Melbrenner foi também deputada da Assembleia Constituinte de 76. O Parlamento terá agora de estabelecer um grupo de trabalho para definir a data e o programa desta trasladação. A Guiné Equatorial vai ser um Estado da CPLP. A decisão definitiva será, no entanto, tomada na próxima Cimeira de Chefes de Estado, que se realiza em Dili. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa aprovaram em Maputo uma recomendação por unanimidade que aprova a entrada deste Estado africano. Esta é uma antiga colónia espanhola e o único país que fala castelhano em todo o continente africano. A Guiné Equatorial concordou em suspender a pena de morte, cumpriu também os requisitos impostos da CPLP em relação à língua portuguesa. Aproximaram-se no que diz respeito à língua portuguesa, às medidas de cooperação para a aprendizagem do português, para se aproximarem para eles preparada, e no que diz respeito ao problema que era mais delicado para eles, difícil, e também difícil de algum modo para nós, porque era um ponto muito alto, efetivamente cumpriram, comprometendo-se sempre que houvesse uma condenação da pena de morte, houvesse uma amnistia, o que na prática significa a anulação da pena de morte, e isso era, digamos, uma condição muito importante para denotar a aproximação aos nossos princípios. O Benfica venceu o PAOK na Grécia por 1-0, um gol de Lima que deixa os encarnados mais perto dos oitavos de final da Liga Europa. O Sporting multou o jogador Maurício por ter sido apanhado a conduzir com álcool, mas o central brasileiro não vai perder a titularidade frente ao Rio Ave. Garantia dada pelo treinador Leonardo Jardim, que admite, no entanto, dificuldades na deslocação à Vila do Conde. Foi numa operação stop da PSP na cidade do Porto que o Maurício terá sido apanhado a conduzir sob o efeito do álcool. Uma situação que violou os regulamentos internos no Sporting, mas que Leonardo Jardim considera não ter sido assim tão grave como chegou a ler em alguns jornais. O Maurício nem teve uma hora fora do regulamento. Em termos de álcool teve 0,54, que também vocês sabem que valor é este, e não é as notícias que às vezes aparecem de fora para dentro, que ele estava embriagado e tinha sido às 5 ou às 6 da manhã. Acredito que se todos os jogadores portugueses fossem vistoriados àquela hora, ia haver mais Maurícios na mesma situação. O central brasileiro, que terá pedido desculpa ao grupo de trabalho e à própria SAD, que gera o futebol do Sporting, não se vai, no entanto, livrar de uma pesada multa pecuniária. Leonardo Jardim diz que, apesar de tudo, vai manter Maurício no 11 inicial frente ao Rio Ave, até porque o treinador leonino não poderá contar com o outro central habitualmente titular. Marcos Rojo, por castigo, fica de fora, devendo ser substituído por Eric Dyer. Isto num jogo em Vila do Conde que não se antevê fácil para o Sporting, até pelas condições em que o mesmo se deve realizar no próximo sábado. Se o relevado não estiver nas melhores condições, com certeza que temos que nos adaptar e ter capacidade de ultrapassar esse novo obstáculo. Um obstáculo que pode levar o treinador dos Leões a apostar de início em Slimani e na frente de ataque, recuando assim Freddy Montero para o lugar habitualmente ocupado por André Martins. Certo é que Leonardo Jardim antevê um jogo muito complicado, já que o Rio Ave, na opinião do técnico menino, é a equipa que logo a seguir aos chamados três grandes tem melhor qualidade técnica no futebol português. Já a seguir a opinião de Nuno Moraes Sarmento. Nuno Moraes Sarmento, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Inevitável, temos que começar pela Ucrânia. As imagens que temos visto ao longo de todo este telejornal e que nos preocupam a todos, muitos mortos, muitos confrontos, uma situação incontrolável, e talvez muitas pessoas se esqueçam que tudo isto começa porque aquele povo queria pertencer à União Europeia. E nós, muitos, estamos na União Europeia e tanto criticamos e dizemos que não faz sentido pertencer a ela. É uma ironia. Exatamente, é um processo que começa não bem porque queriam pertencer à União Europeia, mas porque se levantaram contra a não assinatura de um acordo com a União Europeia, e é engraçado que os inquéritos todos feitos nessa altura na Ucrânia, o que as pessoas diziam era, muito simplesmente, a assinatura de um acordo com a União Europeia é mais democracia. O aproximar-nos de Moscou é menos democracia. Ou seja, nós tanto criticamos, porque neste momento estamos na condição
de país assistido e, portanto, na condição menor, de alguma maneira, ou condição diminuída, e pesa-nos a todos a parte económica e financeira disto, e muitas vezes esquecemos do tempo de paz, do tempo de democracia, da garantia dos direitos individuais, do Estado Social, nas suas diferentes formas, que a União Europeia permitiu e continua a permitir no espaço europeu. E eu acho que, portanto, no momento em que, nas próximas eleições europeias, infelizmente isso é provável aconteça, os nacionalismos estão a surgir outra vez. Vimos a Suíça, de alguma forma, o fechamento, os movimentos de defesa por parte de países da União Europeia, e é bom neste momento, e depois das próximas eleições europeias, não nos esquecermos disto. Se há algum modelo que no mundo ainda seja um modelo pelo qual povos lutem, isto tanto na Europa, agora na Ucrânia, como muitas vezes na América do Sul ou noutros pontos do globo, é para se aproximarem deste modelo que nós, se calhar, por vício de instalados, muitas vezes não lemos naquilo que ele tem de mais importante. Acha que esta movimentação na Ucrânia, por um Estado que apenas poderia ter uma ténue ligação à Europa com um acordo, pode inspirar a votação das próximas europeias? Ou acha que as pessoas não fazem essa leitura? Não percebem aquilo que têm, até como Estados-membros, não é? Penso que as pessoas não fazem, pelo menos em Portugal ou em Espanha, seguramente não fazem. Admito que na Alemanha e nos países mais próximos isto entra mais, mas eu acho que o impacto pode ser muito maior do que esse. É bom perceber que o Wall Street ontem caiu por causa da situação da Ucrânia. É bom recordar que a Ucrânia é um país de 46 milhões de habitantes, que tem uma área correspondente a Portugal e Espanha. Portanto, estamos a falar de um país com uma dimensão próxima da Polónia, ou seja, de um país que vai ser central, que tem uma história de procura de afirmação na geometria variável muito difícil de quem está naquela geografia, que é independente desde 1991 e, portanto, é um país, se quisermos, recente, mas um país recente que não esquece, e é bom também dizê-lo, aqueles que foram os anos do pós-guerra e os anos da Europa de Leste, e que luta por isso com uma memória e uma força diferente daquela com que, porventura, olhamos para estas questões pela sua liberdade, pelos seus direitos. E que querem fugir da alçada de Moscovo. Vamos olhar para a situação interna portuguesa, nomeadamente a avaliação a começar, mais uma, a penúltima, da situação em Portugal, e ao mesmo tempo com estes dois relatórios, um do FMI, a avaliação já feita também num relatório da União Europeia. Parece que há aqui alguma contradição. Por um lado, o Governo a dar os sinais de evolução da economia, por outro lado, estes relatórios, um a dizer que é preciso cortar muito mais na despesa e outro a dizer que é preciso baixar ainda mais os salários dos portugueses. Como é que conciliamos estas duas visões? Bom, em primeiro lugar, vamos esclarecer que quando falamos do relatório, e tem-se falado nestes dias, do relatório do FMI e agora da 11ª avaliação, parece que estamos a falar de temas diferentes, estamos a falar do mesmo tema. Este relatório do FMI é o relatório feito na sequência da 10ª avaliação. Porquê é que isto é importante? Porque a 11ª avaliação não é mais, nesta fase, do que a avaliação dos progressos sobre as metas, então, estabelecidas, as reformas então sinalizadas como as mais decisivas e, portanto, ligam-se diretamente. Eu acho que à medida que nos vamos aproximando do final, tanto a União Europeia como o FMI, e o FMI aqui particularmente, o FMI tem tido uma história ao longo deste processo de posicionamentos contraditórios até, contraditórios, erráticos, contraditórios, e que imediatamente, o que isso nos diz imediatamente é que são relatórios também ditados, não apenas pela verdade da realidade dos números, mas por questões políticas, pelo relacionamento entre o Fundo Monetário Internacional e a União Europeia, pela participação ou não do Fundo Monetário Internacional em programas deste tipo. Mas digo eu que, à medida que nos aproximamos, eu penso, Fundo Monetário Internacional e União Europeia irão, por um lado, dizer Portugal, como estão a dizer de forma clara, esses relatórios não negam, eles acrescentam a isso, mas não negam o bom caminho e o caminho positivo, muito positivo, que Portugal tem feito, e por isso, à medida que nos aproximamos do final do programa, alertam para aquilo que
para lá deste programa, continuam a ser problemas portugueses. E é evidente Mas mais do que isso, pedem mais cortes na despesa, 2 mil milhões ou 2 mil milhões e meio, pedem mais cortes nos salários. E os portugueses pedem mais eficiência no sistema de saúde, bem? mais eficiência no sistema de educação, flexibilidade nos salários com um enfoque muito particular nos funcionários públicos e convergência das pensões, ou seja, estabilidade, se quisermos, sustentabilidade do regime da Segurança Social. Essa é a primeira questão, e é a questão que está mais em discussão. Porquê? Porque a 10ª avaliação é anterior ao chumbo do Tribunal Constitucional e às medidas alternativas e, portanto, em matéria de pensões é evidente que essas medidas alternativas, a ADSE, a contribuição extraordinária, vão de alguma maneira ser validadas e depois, claramente, as instituições internacionais estão a pedir mais. E eu acho que vamos ter aqui o primeiro momento, e ele tem esse significado político, em que parece o Governo vai dizer não. Mais cortes nas pensões, não vai dizer assim, vai dizer mais cortes nas pensões só quando tivermos uma avaliação completa e uma proposta integrada sobre a alteração e a evolução das pensões em Portugal é que voltaremos a tocar nas pensões. Não vamos tocar mais até que esse estudo, que aliás está consensualizado com as instâncias internacionais, esteja feito, ou seja, vão dizer não a mais cortes e isso é uma mudança de posicionamento. E depois reforma do Estado, desde logo na Segurança Social, voltamos ao mesmo ponto, mas também na flexibilidade na função pública e na redução de entidades do Estado. E essa é que é a parte em que eu penso o Governo tem que sinalizar avanços e, finalmente, e essa é uma questão, se quisermos, que me parece evidente, o dizer que há 6 meses estas avaliações deixavam-nos sem respirar. O país ficava suspenso do resultado destas avaliações e agora isso nem se questiona. Estamos a questionar tudo menos se a 11ª avaliação vai correr bem ou mal. Eu acho que esta diferença é tão clara que merece Mas muitos ser perguntam, recordada. para além de cumprir aquilo que estava estabelecido pela Troika, muitos perguntam e onde é que estão as reformas? Paulo Portas anunciou as famosas reformas e continuamos à espera de ver a tal reforma do Estado como deve ser feita. Não vamos resumir as reformas à reforma do Estado. Nós tivemos do arrendamento ao setor dos transportes, à concorrência, nós tivemos em variadíssimas áreas foram feitas reformas setoriais. A reforma como se anunciou a reforma Eu acho que Estado. aquela que é a mãe de todas as reformas é a reforma do Estado. Porque é aí que está o cerne da questão, desde logo da questão orçamental. E eu acho que em matéria de reforma do Estado, tal qual a concebo, ou seja, olharmos às funções que o Estado exerce, ou exerceu até aqui, e que não tem que continuar a exercer fora das funções sociais e fora das funções de soberania, voltamos aos pilotos da Barra, à Direção-Geral de Viação, à Carta de Condução e a tudo isso, que é o nosso interface diário com o Estado, que é onde o Estado nos inferniza mais a vida, que é onde continuamos a ter cultura do não, que é uma cultura que vem do Estado Novo, do não pode, não está autorizado, não vai conseguir, não. É aí que nós temos esse choque, é aí que essa mentalidade precisa de mudar e que só muda em parte quando nós introduzirmos prestadores de serviços privados, como aconteceu nas farmácias ou nos notários, e hoje em dia vamos ao notário e a cultura já não é do não, é a cultura do sim, e de um serviço que é prestado com normalidade. Essa parte do Estado, que eu luto há anos como sendo a central na reforma, pode não ter a maior dimensão económica, porque essa sabemos que está em salários e em pensões, mas eu acho que ela tem um efeito alavancador em termos económicos e em termos sociais, muito para lá da dimensão que ela integra. E aí, de facto, tudo como antes, quartel-general em Abrantes. E, ao mesmo tempo, vimos uma falta de diálogo entre os partidos para se entenderem, para fazer não só essas reformas, como para pensar no pós-Troika. Continuamos na troca de galhardetes políticos, me permite a expressão, de eu quero falar, mas o Partido B não fala, estou a falar nomeadamente dos partidos da maioria do PS. Acha que isto vai continuar assim e não vamos a lado nenhum por causa disso? Uma primeira nota sobre isso para dizer que no relatório do FMI, um dos pontos ao lado das pessoas, eu diria o segundo ponto destacado, é precisamente a necessidade de um acordo a longo prazo. À medida que nos aproximamos do final, os parceiros internacionais vão começar a ficar preocupados com o como é que é depois, pagam-nos ou não nos pagam. Eles estão preocupados com o dinheiro deles e, em segundo lugar, com a situação portuguesa, na medida em que, quanto melhor estiver, mais depressa lhes pagam o dinheiro deles. Mas como é que é
até aqui, bom, havia o memorando, havia baias muito estreitas, como é que é a partir daqui? E por isso vemos os parceiros internacionais. Mas eu acho que mais importante do que isso, e é pena os partidos ainda não o tenham percebido, eu acho que os portugueses, quando acabar esta primeira fase do nosso Calvário, que é esta primeira estação do Calvário, que foi o programa de assistência financeira, eu acho que se algum programa cautelar os portugueses querem, é a definição pelos partidos, em consenso, de um conjunto de regras que nos garanta que isto não volta a acontecer. Eu acho que esse é o programa cautelar mais importante. E esse implica o acordo dos partidos. E, portanto, esta questão do acordo dos partidos vai ser uma questão central para os nossos parceiros internacionais e vai ser uma questão central internamente. Se recordarmos, já o foi para o Presidente da República ano passado, e isso não foi avante, coloca-se agora no momento da saída, inevitavelmente, vai colocar-se outra vez para o orçamento de 2015. É conseguir-se. Mas e por isso... Levam a acreditar algum sinal que é possível uma mudança? De intransigência de parte a parte? Eu acho que é uma resposta que lhe dou a seguir às eleições europeias. Muito bem. Não me vou esquecer. Vamos esperar por elas. Bom, de qualquer maneira, esta semana ficámos também a conhecer o livro de Vítor Gaspar, escrito por Maria João Vilés. Eu pergunto-lhe se foi um ajuste de contas ou foi o quê este livro? Este livro é o quê? É contar a história que não foi contada na altura? É um livro que é, de facto, o livro de que se fala neste momento. Eu acho que, em primeiro lugar, porque ele abre uma janela sobre esse personagem, ou essa personalidade, não é? Personalidade central na nossa vida coletiva recente, Vítor Gaspar, ainda por cima um homem fleumaticamente enigmático, e, portanto, do qual ficámos todos com curiosidade em conhecer mais do que, e este livro abre uma janela sobre Vítor Gaspar, da qual sai um homem de caráter, eu diria um homem inteiro, no sentido em que nós dizemos homem inteiro em Portugal, um homem de caráter. Sai a ligação a Pedro Passos Coelho muito forte, curiosamente mais forte na intervenção do que no livro e do que na carta. Ou seja, à medida que o tempo passa, eu acho que Vítor Gaspar começa a fazer aquilo que todos fazemos, é recordar do passado o bom e não o mau, e mas portanto começa a ou o menos bom, se quiser. O menos bom. A história da demissão, o menos bom está num silêncio brutal em relação, quer dizer, o silêncio e a omissão de referência a Paulo Portas é a medida da crítica a Paulo Portas. E, portanto, nessa parte até, que é uma parte inicial, se quisermos, uma crítica que o é também a Pedro Passos Coelho, no sentido em que Paulo Portas impediu, a liderança teria que ter resolvido isso, mas que é basicamente dirigida a Paulo Portas. Mas eu acho que tem um segundo significado. Aliás, os livros de Maria João Vilés, os de Álvaro Cunhal e Mário Soares, já tiveram esse resultado, para lá da qualidade dos livros, que é serem documentos históricos essenciais hoje. Eu acho que este livro com este livro Maria João Vilés, volta a escrever um bocadinho da nossa história recente. É talvez o primeiro livro sobre a nossa história recente que ficará. Fica então aí a recomendação para a leitura. Antes de terminarmos, a Cimeira Portugal-Moçambique tem sido muito difícil e parece que finalmente vai ser possível. É uma ótima notícia. Falámos sobre isso aqui. Especialmente para si. É uma ótima... muito desta relação entre Portugal e Moçambique. Como da relação entre Portugal e Angola, como da relação entre Portugal e Brasil, particularmente com Moçambique, de facto, mas porque acho que é por aí que vamos. É lá que estão aqueles que nos conhecem, são eles os que nós conhecemos, é por aí que devemos ir, e a falta de uma aposta estratégica é um crime de lesa majestade nesta matéria. Portanto, vejo com uma ótima notícia. Não pode ser pior do que não fazer, é fazer para marcar calendário. Portanto, não pode ser para marcar calendário, ou resumida à questão da Guiné Equatorial. O relevo da questão da Guiné Equatorial nesta cimeira será inversamente proporcional ao conteúdo que formos capazes de encontrar. A ausência já de uma ordem de trabalho significa que isto andava muito esquecido e pouco estava feito. É importante que esta cimeira seja um momento que não de marcação de calendário e que seja principalmente um momento também de afetos, de relação pessoal, porque não podemos construir nunca, principalmente entre povos e países, uma relação que não tenha sempre como base a relação direta entre as pessoas. Nuno Moraes Sarmento, boa noite para si e até para a semana. Muito obrigado. Quanto a si, já sabe, espero por si, como sempre, amanhã, de novo aqui no Telejornal. Tenham uma boa noite e até lá, até amanhã.